muitas delongas, demoras, para que você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo número 4. Eu estava lendo Crônicas, aí eu estava com Crônicas na cabeça, mas o texto é Coríntios, viu? 2 Coríntios, capítulo número 4, versículo de número 16 a 18. São tão somente 3 versículos, mas 3 versículos que realmente são muito, muito instrutivos para a nossa vida. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso de número 16, a versículo de número 18. Já falou-se que o tema nosso aqui é a luz da eternidade. Minha Bíblia aqui é uma Bíblia nova, ganhei lá na Consciência Cristã, fazendo um merchan aí da consciência, né? Personalizada, eu tenho que me mostrar aqui, né? Então, todos encontraram? 2 Coríntios, capítulo número 4, verso 16 a 18. Diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai meditar nesses 3 versículos aqui, à luz desse tema, a luz, né, da eternidade. Tema esse que era do nosso congresso, mas infelizmente acabou sem ter, mas era isso que eu queria compartilhar lá no congresso que teríamos, né, lá no Garden. Meus irmãos, não sei se vocês já viram, já escutaram sobre essa história. Derek Anthony Redmond, ele foi um atleta, nascido em 1965, e é um ex-atleta olímpico britânico, inglês. Ele foi campeão do mundo em 1991. E a história que marcou a vida de Derek foi o que aconteceu nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona, na Espanha. Patrícia já está balançando a cabeça ali, parece que já conhece a história. Conhece? Não? Então você vai gostar da história. Era a semifinal da prova de 400 metros masculina, né? Derek estava ansioso, uma vez que 4 anos atrás, na Olimpíadas de Seul, momentos antes dele disputar a prova, ele teve que desistir por causa de fortes dores que ele estava naquele momento sentindo. 4 anos depois, era o momento da cidade de Barcelona, na Espanha, a Olimpíada, que você sabe acontece a cada 4 anos. E chegou a hora dele correr atrás desse grande sonho que ele tinha, que era exatamente o de ser campeão olímpico. E, nesse sentido, ele tinha grandes chances, porque ele estava no auge da sua forma física. Foi dada a largada. Derek começa bem na prova, correndo com toda a potência. A 200 metros da linha de chegada, algo impressionante acontece. Sabe o que foi? Vou contar só no fim do sermão. Pode ser? Porque aí você não vai embora, fica. Você é curioso. Aí vai querer ficar para escutar o final. Por isso que é estratégico mesmo, tá? Então, e nem vale olhar para o celular aí, viu? Nem bota o nome, Derek. Nem bota. Estou de olho aqui. Se eu ver, eu já vou denunciar. Preste atenção. Tem um ditado que é muito comum e eu acho que é muito pertinente, né? Tem um ditado que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente. Nossa vida é pautada muitas vezes pelo que nós vemos, e através do que vemos nós desanimamos ou nos animamos. Muito depende daquilo que nós enxergamos. E aqui a gente vai ver um pouco que a Escritura ela nos orienta de uma forma um pouquinho diferente, fazendo com que você possa não ser norteado por aquilo que você vê, mas por outras coisas que ela vai nos informar aqui. E a gente está pegando o bonde andando aqui, estamos no capítulo 4. Mas Paulo aqui está sendo acusado, há uma acusação muito forte contra o apostolado de Paulo. E ele escutou já desde o capítulo número 1, que ele era um pregador fracassado, porque ele vivia apanhando, vivia sendo preso em todo lugar que ele passava. E havia uma crítica muito grande, porque talvez Paulo não era esse grande homem que dizia, ou esse apóstolo que ele dizia ser. Então, ele teve que comprovar o seu apostolado. A carta de 2 Coríntios
É uma tentativa de Paulo provar que ele realmente era um apóstolo de Cristo. Então, Paulo aqui, ele nos traz uma grande lição de vida. E eu queria atentar para 3 pontinhos, cada versículo um ponto. O primeiro deles, aqui nós vamos ter uma instrução do apóstolo Paulo, mostrando o caminho para que nem eu nem você possa desanimar nessa corrida rumo à eternidade aqui. E o apóstolo Paulo, ele nos apresenta 3 contrastes na vida cristã que eu e você nos deparamos o tempo todo nessa corrida. Primeiro deles, ele vai nos mostrar o contraste entre o homem exterior e o homem interior. Exterior, interior, interior, exterior. Esse é o primeiro ponto, se não, veja, está aí no verso número 16. Joga os olhos lá. Olha o que ele diz. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Primeira partezinha aí, verso 16, ele diz, por isso não desanimamos. A palavra desanimar aqui significa desistir. Talvez a sua tradução venha assim, mais ou menos, por isso não desistimos. É uma tradução totalmente possível e boa. Também pode ser abandonar o trabalho que se fazia, se entregar os pontos, como a gente costuma chamar, né? Então, dizendo, por isso não entregamos os pontos. Basicamente é isso que Paulo está dizendo aqui. E a pergunta é, ele está inserindo aqui a expressão por isso, né? Por isso o quê? Por todas as coisas que ele já falou aqui no capítulo número 4, especialmente as que são mais próximas do versículo número 16. Se não, joga os seus olhos no versículo número 1 do capítulo 4. Veja, capítulo 4, verso 1, o que é que ele diz? Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele usou a mesma expressão aqui no versículo número 1, só que no versículo número 1 ele chama de desfalecer, não desfalecemos. O versículo 1 ele está dizendo que ele não desanima, a expressão é a mesma aqui. Por quê? Ele não desanima porque ele sabe que é Deus que lhe capacita, porque foi o próprio Deus que o chamou. Se não, retroceda só mais um pouco. Capítulo número 3, versículo número 5, ele deixa isso muito claro. Versos 5 e 6, olha o que ele diz. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, olha o que ele diz. A nossa, o quê? Suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Obviamente que Paulo está falando aqui do seu ministério, do ministério de ser apóstolo, né, do apostolado dele, mas isso pode ser aplicado para mim e para você nas mais variadas áreas que nós estamos inseridos. Isso precisa ser muito claro e sempre vívido no seu coração e na sua mente. Não nas nossas condições, não que sejamos capazes. Eu acho que essa é uma frase que ela precisa ser recorrente no nosso coração e na nossa mente. Sabe por quê? Porque a gente é arrogante, a gente é prepotente, a gente acha que resolve tudo, que tem condições para tudo, que tem habilidade para tudo. E veja que nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo está dizendo assim, não que sejamos capazes, mas deixa eu dizer a vocês, a minha suficiência melhor, a nossa suficiência vem de Deus. O que é que você é, o que é que você faz? Nunca esqueça, não que sejamos capazes, a nossa suficiência vem de Deus. O que é que você faz, o que é que você é? Não que sejamos capazes, a nossa suficiência vem de Deus. Isso precisa estar impregnado no seu coração e na sua mente, à luz da eternidade, porque enquanto a eternidade não chega, enquanto não estamos para sempre com Cristo, isso precisa ficar aluando no seu coração, no nosso coração. Não que sejamos capazes, a nossa suficiência vem de Deus. É Deus que nos capacita, foi Deus que nos chamou, e aí usa-se o argumento que ele diz, não desfalecemos, verso 1, ou não desanimamos. Por que não desanimamos? Por que não desfalecemos? Simples, porque foi Deus que nos chamou. É por essa razão que eu não desanimo, porque é Deus que nessa caminhada toda é Ele que me capacita. Eu não desanimo porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo e quem me chamou. Pule para o verso 2 do capítulo número 4, olha o que ele diz. Verso 2, rejeitamos as coisas que, a gente está falando do por isso, do verso 16, tá?
Por isso, a gente está só dizendo o que é o por isso dele lá do verso 16. O por isso do verso 16 é o verso 2 aqui do capítulo 4, quando ele diz: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Ou seja, não faço uso de coisas vergonhosas. Continua. Não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Eu não faço uso dessa prática que tem gente que faz aí. Eu não faço uso, Paulo está dizendo. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus. Olha que coisa forte. Eu tenho plena consciência que estou diante da presença de Deus, e é por isso que eu não adultero a palavra de Deus, é por isso que eu não faço uso de coisas vergonhosas. Tem uma expressão no passado, que ela era chamada de corandeu, que significa diante da face de Deus. Era muito comum entre os antigos puritanos reformadores. Essa expressão era uma expressão que estava sempre nos lábios deles. Nós vivemos diante da face de Deus, e isso é um estímulo para a nossa vida de santidade. Por quê? Porque nós, quando não estamos diante da presença de alguém, a gente costuma fazer algumas coisas que diante da presença de pessoas nós não faríamos. Mas lê do engano é o pensamento que você possa ter, que quando está sozinho não está na presença de alguém. Sempre estamos na presença de Deus. Por isso que Paulo fala isso aqui, pela manifestação da verdade. Então a primeira coisa que ele diz: eu não desanimo, não é porque eu não teria motivo para desanimar. Tem motivo, eu tenho de sobra. Mas veja, pule para o verso 8. Olha o por isso ainda. Olha ele dizendo que tem motivo de sobra, mas em tudo somos atribulados. Outra tradução, não sei se a sua está assim, mas seria assim, passamos por todo tipo de pressão. Passamos por todo tipo de pressão. Está em uma situação de pressões do mundo à sua volta. Pode ser pressão mental, pode ser pressão física, pressão espiritual. E é isso que você e eu já passamos na faculdade, ou não? Pressão para a gente, voltar atrás, pressão porque parece que a gente é um bando de inculto, e a gente, você acredita em Deus, esse negócio de religião, de igreja, a gente escuta muito esse tipo de coisa, como se você fosse um ignorante. A gente sofre muita coisa, muita pressão. Continue, estou no verso 8. Porém, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos muitas vezes, literalmente caçado, o apóstolo Paulo, porém não desamparados. Veja, eu não desanimo porque sei que eu não estou desamparado. Olha que coisa linda, professor. Eu não estou desamparado. Por quê? Porque o Senhor nunca abandona quem é dele. Continue, ele diz, final do verso 9: abatidos, porém não destruídos. Tem hora que eu estou quase morto, mas não estou morto. É quase essa expressão aqui. Abatidos, porém não destruídos. Não morto, estou destruído, só o caco, mas não morri ainda. Verso 10: levando sempre no corpo morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então ele está dizendo: eu não desanimo, porque foi isso que aconteceu com o meu Salvador aqui no final, dos sofrimentos de Jesus, quando ele cita. Então, se aconteceu com o meu Senhor, se aconteceu com o meu Jesus, por que seria diferente com você? Por que seria diferente comigo? Isso é o apóstolo Paulo que está falando. Note que isto não é da boca para fora da parte do apóstolo Paulo, porque se você conhece um pouco da história dele, você sabe muito bem que houve ocasiões em sua vida que mesmo debaixo das mais duras aflições que ele passou, ele não desanimava. Talvez você lembre dessa história. Tem um exemplo clássico lá em Atos capítulo 16, não precisa se abrir, mas Atos capítulo 16, se você lembra, ele e um rapaz chamado Silas estavam chegando numa cidade chamada Filipos, e eles expulsaram o espírito adivinhador de uma jovem, e simplesmente eles foram denunciados porque aquele espírito adivinhador dava lucro para os senhores daquela moça. E aí as autoridades rasgaram as vestes de Paulo e açoitaram ele com varas. Ele e Silas foram açoitados com varas. O que aconteceu? Lembra da história? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas na prisão começaram a cantar. Amigo, você já fica meio emburrado com Deus quando acontece. Você nem levou uma pisa, uma surra, né, Natália? Nem levou uma surra,
Você já fica meio de biquinho com Deus, né? As coisas não estão dando certo, parece que o Senhor não me ama, o Senhor não me quer, né? O Senhor é meio... Ele foi surrado com varas e estava preso. À meia-noite, eles começam a louvar o Senhor. O que é isso? Nós não desanimamos. Essa é a expressão desanimar aqui. Mais adiante, na própria carta de 2 Coríntios, capítulo número 11, Paulo traz uma lista de sofrimentos. E aí, você vê lá as mais variadas aflições, dores que ele passou. E ele tinha motivos de sobra para desistir, abandonar o que tinha feito. Contudo, ele está dizendo: não desfalecemos, não desanimamos, não nos entregamos, não desistimos, não vai acontecer conosco. Portanto, ele está dizendo assim: eu não desanimo, eu não desisto, e eu não me entrego por dois fatores. Eu vou levantar aqui pelo menos esses dois. Primeiro deles, já vimos, capítulo 4, verso 9, Deus está comigo. Essa é uma das maiores e melhores informações que eu preciso ter para não desanimar. Segundo, é porque através dos sofrimentos ele se tornava útil na vida de outras pessoas. Veja, quando a gente lê a história do apóstolo Paulo, a gente fica até meio que baixa a cabeça, fica assim, meio que com vergonha com a vida que a gente leva, não é não? A gente vê o apóstolo Paulo e apanha, pau, prisão, tá, e está lá. Não era a música que a gente cantou do Projeto Sola? Qual foi? Está lá cantando. Aqui você tomou café hoje, já almoçou, provavelmente já jantou. Se não, está certo, já uma pizza daqui a pouco. Você está aqui, a gente canta meio desanimado. Paulo passou por tudo que a gente já citou. E ele está dizendo assim: queridos, ânimo. Ânimo. Não desfalecemos, não desanimemos. Agora veja que esses sofrimentos não fazem ele desistir, mas tem outra coisa também aqui com ele. Veja verso 16, a parte B aqui do verso 16, quando ele diz assim, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então ele está dizendo assim, não desistimos, não nos entregamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Aqui o homem exterior, leia-se o homem físico, né? Sou eu com esse corpo, com a minha vida, com a minha realidade, tudo que me cerca, tudo que acontece aqui comigo. Isso é o homem exterior. Então a intenção do apóstolo Paulo era incluir tudo quanto tem a ver com a vida presente. E Paulo diz que este homem exterior, ele está se corrompendo aqui, porque a palavra corrompendo aqui é se deteriorar. Então, ele está dizendo claramente que, embora ele não desanime, embora ele não desista, apesar do que lhe acontece, ele está dizendo, esse corpo aqui, esse homem exterior, os sofrimentos que eu passo, essas lutas e essas tribulações, elas vão deteriorando esse corpo que é meu, vão consumindo a minha força, e nós sabemos que estas coisas só aceleram o processo, uma pisa, né, um sofrimento, né? Às vezes até as pessoas dizem, o cabelo fica mais branco, a pele vai enrugando mais rápido, quanto mais a vida é mais dura, mais o processo de deterioração, o processo fica mais rápido. Então a saúde vai acabando, a vista vai escurecendo, os ouvidos vão ficando surdos, os sentidos não são mais os mesmos, as pernas vão ficando bambas, os cabelos ficam brancos, as rugas aparecem, a disposição e ânimo que você tinha assim, para fazer muita coisa já não vai sendo o mesmo, nós vamos ficando doentes com mais facilidade e finalmente essa deterioração, ela nos faz voltar ao pó. E essa, Paulo está dizendo, que é a trajetória aqui do homem exterior. E não esqueça, essa é a trajetória dele, mas é a minha, é a sua também. Enquanto isso acontece, verso 16, ele diz ainda uma outra coisa. Olha lá, final do verso 16, o que é que ele diz? Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que é o homem interior aqui? Alguns dizem que é a alma, que é o espírito, alguns dizem que é o coração. Eu particularmente acho que é tudo aquilo que tem relação com Deus. Como eu, filho de Deus, justificado em Cristo, unido a Cristo por meio do Espírito Santo, esse ser que é chamado de nova criatura, esse é o homem aqui.
interior. Então veja o contraste que ele está fazendo aqui. Preste atenção, verso 16. Homem exterior, esse eu, corpo, que está aqui e tem relação com esse mundo. E o homem interior, esse eu que tem relação com Deus e essa relação com essas questões celestiais. É como se aqui a gente sofresse de uma bipolaridade, né? Físico e essa parte mais espiritual. Por um lado, o eu que se refere a esse mundo e as coisas cá de baixo. E esse outro eu que se relaciona com as coisas lá de cima. Enquanto meu corpo ele vai se deteriorando, esse eu interior aqui vai se renovando. E aqui eu queria lembrar você que certamente você já vivenciou situações assim. Por isso que quando nós nos deparamos com crentes piedosos, no fim de vida, em cima de uma cama muitas vezes, você já viu o semblante de algumas pessoas, não é aqueles que são, né, infelizmente reclamam muito da vida, mas você já teve a experiência de ir fazer uma visita a um crente piedoso, uma pessoa bem piedosa, mas que está no fim de vida em cima de uma cama? Você vai para lá e volta com uma grande lição. Eu já visitei pessoas no fim de vida que eu ficava com vergonha quando eu pensava na minha própria vida, de ver tal pessoa numa situação tão difícil, tão delicada, de saúde em todos os aspectos, mas com um sorriso no rosto, com um coração grato a Deus, com a sensação e o olhar na eternidade. Eu lembro que, provável que você lembre também, você sabia que o Robert Calley, famoso missionário congregacional, tem um livro muito bacana sobre a história dele, chamado Jornada no Império, da editora Fiel. Quando ele nasceu, foi criado na igreja, tudo bem direitinho. Quando ele entrou na faculdade, fazendo curso de medicina, ele se desviou, tornou-se ateu. Foi uma experiência dentro de um hospital com uma senhora piedosa, que quando ele foi fazer uma visita de rotina, ele simplesmente se deparou com essa mulher que ele pediu uma refeição, o pão que estava no armário, ele foi lá pegar e o pão estava duro, era uma comida escassa, e ele ficou com aquilo na cabeça. Como é que alguém que tem um estado de saúde tão precário e ao mesmo tempo tem uma alimentação tão precária pode agradecer a Deus? Porque foi isso que ela fez. Ela pegou o pão de suas mãos e fechou os olhos e agradeceu a Deus pelo pão que ela estava recebendo. Sabe o que aconteceu? Ruiu o castelo do ateísmo de Robert Calley. E aí ele procurou saber o que fazia com que essa mulher fosse tão grata a Deus, apesar do que passava. E ela simplesmente disse que era a sua fé em Jesus Cristo e a leitura da Bíblia diariamente. Aquele homem, daí por diante, voltou seus olhos para a Escritura e foi um grande missionário, Portugal, no Brasil e por onde andou. Sabe o que é isso? São pessoas piedosas que podem, o mundo exterior ou o homem exterior está se deteriorando, mas o homem interior está se renovando dia a dia. Então há esses dois movimentos na nossa vida, um para baixo, que é a minha vida nesse mundo, outro para cima, que é o meu relacionamento com Deus. E aí nós temos uma verdade interessante aqui, é que a obra do Espírito não é um evento único na nossa vida, mas é uma experiência diária. Isso aqui é muito interessante. Por isso que Paulo não desanimava. Ele estava ficando velho, é verdade, doente, fraco, com mais dores, tendo seu corpo físico aqui afetado, mas por outro lado, por dentro, o amor dele, a sua fé a Jesus Cristo, sua esperança e expectativa de vida eterna aumentava a cada dia. O consolo e encorajamento divino igualmente era experimentado. Esse homem diariamente vivenciava essa dupla realidade. Preste atenção uma coisa, temos dois verbos aqui. Verso 16, corromper e renovar. Isso aqui é interessante, por quê? Porque eles estão no presente aqui, corromper e renovar. Sabe o que ele está dizendo? No presente esses verbos, é que isso aqui indica um processo contínuo. Ele está se corrompendo, mas está se renovando. Continuamente é isso que acontece. Enquanto um caminha para a morte, o outro deslancha em direção à vida plena. Em certo sentido, eu poderia dizer que quanto mais idoso é o crente, mais moço, mais jovem ele é por dentro.
Eu não sei se você já escutou essa frase, mas certa vez Vinícius de Moraes, não sei se você conhece, ele foi um poeta, cantor, diplomata, jornalista, né, brasileiro, morreu em 1980, mas ele disse uma frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele disse assim, me escute, ele disse assim, acho que você já escutou essa frase, não sei se sabia que era dele, ele disse assim, que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Essa é uma frase do Vinícius de Moraes. Eu gostaria de fazer uma pequena mudança na frase de Vinícius de Moraes, à luz do versículo 16 que a gente acabou de ponderar sobre ele. Eu faria mais ou menos assim, que me perdoem as feias interiores, mas beleza interior é fundamental. Aí, óbvio, que eu queria fazer uma pergunta a você. E aí nada mais propício. Qual o tipo de mulher ou de homem que você está procurando para casar? A bonitona, eu não estou dizendo que você precisa, né? Mas o que muitas vezes se procura é o malhadão, a malhadona, o bonitão, a bonitona, o cabelo liso, que, enfim. Não que essas coisas não possam fazer parte do processo de escolha. Mas você já parou para perceber que o que mais chama a atenção daqueles que são alvos da nossa escolha é exatamente o que a Escritura está dizendo, está se corrompendo a cada dia. Que você está vendo aí, daqui a pouco, não tem mais. O que você mais valoriza é o que a Escritura menos está valorizando. Eu sei que é difícil, mas tente olhar para dentro daquela pessoa que talvez você paquera, que talvez você deseja, ou pelo menos coloque isso como um propósito da sua vida. Olhe para dentro mais do que para fora. E seja também alguém de dentro do que alguém de fora. Olhe mais aquilo que é valorizado pela Escritura. Então a gente já viu o primeiro contraste. Exterior e interior. E agora eu quero trazer o segundo contraste, porque o discurso de Paulo aqui é: você não pode desanimar da corrida, da caminhada até a eternidade, você não pode desanimar. Então ele está dando aqui alguns contrastes para que eu e você não desanimemos. Está se deteriorando, está envelhecendo, está se acabando, saúde está indo embora, não é muito o nosso caso, mas olhe para a eternidade, olhe no homem interior, olhe para as coisas que na verdade a Escritura valoriza, olhe para a eternidade. Segunda coisa para você não desanimar, o segundo contraste que ele apresenta, está aí no verso número 17, e isso eu extraí do Dr. Shedd, quando certa vez ele estava falando, pregando em não lembro qual era o texto, mas eu achei bacana a colocação que ele fez. Segundo ponto, contraste que ele faz é o presente doloroso e o futuro glorioso. Homem exterior, interior. Momento ou presente doloroso, mas existe um futuro glorioso. Veja, verso número 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha a expressão que ele usou: leve e momentânea. Eu quero lhe convidar para você ver as coisas leves e momentâneas que Paulo está dizendo aqui que ele enfrentou. Por isso eu convido você para o texto de 2 Coríntios capítulo 11. Salta para o capítulo 11 aí. Capítulo 11, verso 23. Olha o leve e momentâneo aqui que ele está falando. Capítulo 11, verso 23. 11, verso 23. Olha o que ele diz. Lembra que ele está defendendo o seu apostolado, tá? Por isso que ele está dizendo aqui, são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Então ele está comprovando o apostolado. Agora você já viu alguém contar vantagem em coisa ruim que ele passa? Alguém contar vantagem assim, disse: rapaz, hoje eu estava de manhã, levei um murro no rosto, levei umas tapas lá no mercado, eu estava passando. Você já contou vantagem de uma tapa na cara que levou, do dia que você foi preso? Ninguém conta vantagem com esse tipo de coisa.
Paulo está dizendo que ele faz ser realmente um grande apóstolo, um genuíno apóstolo, é exatamente aquilo que ele passou em prol do reino de Deus, do evangelho. Veja, verso 23, capítulo 11, lembra que é leve e momentâneo. Olha o que ele diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Verso 25, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios que são compatriotas, em perigos entre gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Você escutou? Ele está dizendo que leve e momentânea. É claro que não era leve nem tampouco momentânea. Se você acha, na verdade, são pesadas e contínuas. Se você acha que é leve e momentânea, seja preso, ou seja açoitado com vara, ou uma boa que dá para a gente resolver rápido, apedrejado. Vamos fazer um teste? Seja apedrejado para você ver se é leve. Então ele está falando que é leve e momentânea, mas ele está passando pelas piores coisas que nós podemos passar nessa vida: prisão, apanhar na frente de pessoas, ser escorraçado em praça pública, parar numa prisão, ser dado como morto quando foi apedrejado. Mas escute, ao mesmo tempo Paulo aqui não está menosprezando as suas dificuldades. Tanto é que no capítulo 11, como aqui acabamos de ler, ele está valorizando exatamente elas para dizer que é apóstolo de Cristo. Então, como alguém que passou estas pesadíssimas e sucessivas situações, pode concluir que elas são leves e momentâneas? Pergunta, ou melhor, resposta, é porque ele comparou o tempo e as experiências presentes com a glória eterna que está preparada e reservada para aqueles que são realmente filhos de Deus. A comparação aqui é que faz com que essas coisas sejam exatamente leves. Portanto, olhando tudo que aqui passamos, na perspectiva da eternidade, do peso de glória que eu e você, todos nós, filhos de Deus, desfrutaremos, isso aqui é leve e dura brevíssimo tempo, por isso que ele diz que é momentânea. E aqui é interessante porque a metáfora do peso pode ser relativo, porque quando você faz uma comparação, por exemplo, 1 tonelada, seria leve ou seria pesado? Se você for lá levantar, você não levanta, é o quê? Pesado. Mas tudo depende da comparação que você faz. Por exemplo, naturalmente, uma tonelada para um navio que transporta 10.000 toneladas, simplesmente é leve. Então, diante da magnitude, da grandeza de algo eterno, qualquer número, por maior que seja, é insignificante, é pequeno, porque a gente está vendo tudo isso e desfrutará de tudo isso à luz da eternidade. Qual é o grande ensino aqui, então? Paulo está dizendo, por pior que seja o seu sofrimento, qualquer que seja a sua situação aqui nessa terra, sempre será leve e momentâneo. Você sofre por um período, mas escute, no presente, você sofre por um período, mas você terá gozo e você terá alegria para todo sempre. Veja, no presente nós enfrentamos tribulações, mas no futuro você e eu adentraremos as portas da glória eterna.
Hoje nós choramos, mas Deus diz lá em Apocalipse 21 que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Agora existem dores e elas esmagam o nosso corpo, a nossa alma, apertam o nosso peito, porque são das mais variadas que nós enfrentamos. Porém não, Apocalipse 21, não haverá mais dores quando nós estivermos na eternidade. Hoje nós lamentamos, hoje nós choramos, hoje nós gememos em luto por pessoas. Não sei se muitos daqui viram, né, o acidente de um rapaz que trabalhou muitas vezes nos encontros de jovens. Muitos de nós trabalhamos inclusive com ele, e no dia do aniversário acabou se acidentando, caiu da moto, caiu debaixo de um carro. Imagina a dor dos pais, dos familiares, dos amigos. Hoje nós gememos, hoje nós choramos em luto por pessoas queridas que nós perdemos. Todavia, a morte já não existirá, não haverá mais luto, não haverá mais pranto. Um dia nós entraremos no gozo e na alegria eterna do nosso Senhor e viveremos para sempre desfrutando das bênçãos, das suas maravilhosas bênçãos por toda a eternidade. Mas note uma coisa mais, Paulo diz que estas tribulações, verso 17, vai lá, ele diz, produz para nós eterno peso de glória. Olha que coisa interessante, ele está dizendo assim, quanto mais dores, quanto mais sofrimentos, quanto mais angústias, quanto mais tristezas, quanto mais corrupções, quanto mais injustiças, mais desejamos a glória, mais ansiamos pela glória. É ou não é assim? Quanto mais perigoso está o nosso bairro, por exemplo, mais nós desejamos paz. Meus irmãos, mais desejamos um basta nessas coisas. Mateus capítulo 24, Jesus usa a metáfora das dores, não sei se você lembra. E as dores que ele usa lá são as dores de parto, para se referir às aflições que nós sofreríamos nos últimos dias. As dores de parto, elas antecipam a chegada do bebê. Quanto mais dores, mais intenso é o desejo que aquele bebê nasça. Conversa com a mãe, conversa com os pais. Quando o bebê nasce, é uma grande alegria. O ponto é esse. Da mesma forma na era presente, as dores e os sofrimentos nos fazem anelar a glória vindoura, o futuro que está reservado para cada um de nós, para todos nós. E óbvio, preste atenção numa coisa, diante de um quadro entre eterno, temporal, ou temporário e eterno, a tribulação atual e a glória vindoura, a conclusão é, final do verso 17, olha o que ele diz, acima de toda comparação, ou seja, não tem comparação. Só que eu queria lhe chamar para algo muito interessante nesse trecho aqui. Olha que coisa linda é o que Paulo está nos dizendo. Presta atenção que para mim esse é um dos pontos altos do argumento aqui de Paulo, para que você não desanime. Ele está dizendo uma coisa muito interessante. Pega a expressão aí, acima de toda comparação. Essa expressão grega, que aqui é traduzida por acima de toda comparação, é upérbolem. É essa palavra lá, que significa algo excessivo ou em excessiva medida, além ou acima de toda medida. É exatamente de upérbolem que vem a nossa expressão hipérbole. É daí que vem hipérbole. Agora que é a nossa figura do exagero, né? A figura do exagero é um hipérbole. Eu morri de rir, ninguém morre, né? Você está exagerando, isso se chama figura de linguagem hipérbole. E é interessante que aqui, olha que coisa linda isso aqui. Pega essa expressão, a expressão acima de toda comparação, no grego é assim, upérbolem eis upérbolem, ou hipérbole para hipérbole. Ele está dizendo assim, é o exagero do exagero, é o excesso do excesso. Vamos traduzir mais ou menos assim? Volta os olhos para lá, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Upérbolem eis upérbolem, hipérbole para hipérbole. Ele está dizendo mais ou menos assim, quando eu olho os meus sofrimentos aqui na terra e ao mesmo tempo eu olho para a eternidade, eu enxergo a glória, meus irmãos, nossa,
Eu fico imaginando a realidade futura. Ela é a hipérbole da hipérbole, ou seja, ela é o exagero do exagero. O que nós vamos desfrutar na eternidade é o excesso do excesso. O que eu e você desfrutaremos na eternidade é a glória das glórias, é o prazer dos prazeres, é a felicidade das felicidades, é a alegria das alegrias, é a beleza das belezas, é a plenitude da plenitude, é a incomparável, é a inigualável. Por isso a expressão é acima de toda comparação. É que a gente diz, quando algo é assim, ó, impecável, não tem nem como comparar. É isso que ele está dizendo. É o ápice de tudo. E você sabe muito bem, né? Lembra que Jesus usa esse recurso no tempo que não tinha negrito, itálico, sublinhado, marca-texto laranja, verde, limão, não tinha esse negócio? A ênfase era dada com repetição. Por isso que Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo. Repetição na Bíblia é ênfase. Meus irmãos, o que ele está fazendo aqui é simplesmente repetindo a palavra que já significa além da medida. Então ele está repetindo a palavra do exagero para dizer que não existe absolutamente nada que se iguale àquilo que ele haverá de desfrutar na eternidade. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo número 8, verso número 18, diz assim, ó: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A imagem que Paulo está trazendo aqui, lembra daqueles pratos de feira, onde se pesa o que você compra, né? Aquela balança que tem 2 pratos. Então é mais ou menos o seguinte: em um dos pratos você tem toneladas e mais toneladas de peso. Esse peso é glória. E no outro prato nós temos um grão de areia. O grão são os sofrimentos presentes. Toneladas e mais toneladas de um lado, um grão do outro lado. Qual pesa mais no seu entendimento? Terceiro contraste, para você não desanimar, rumo à eternidade. O primeiro é qual? Exterior e interior. O segundo é um presente doloroso, mas a gente tem um futuro glorioso. E em terceiro e último lugar, ele fala das coisas visíveis e que são temporárias, e as coisas que são invisíveis, mas que são eternas. E aí, irmãos, no versículo seguinte, Paulo nos ensina algo precioso, que séculos depois, lá no século de número 18, um grande homem da história chamado Jonathan Edwards, e para nossa alegria, um grande congregacional. Jonathan Edwards, ele disse uma coisa que reverbera até os dias de hoje. Ele disse uma coisa linda, ele disse assim: Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. Ele estava tentando me dizer, e a você mais ou menos assim, que tudo que eu olhe na minha vida, eu veja pela ótica da eternidade. Que sempre que eu enxergue alguma coisa, que eu possa enxergar a luz da eternidade. Então vá lá comigo, verso 18, olha o que ele diz. Não atentando nós. Não atentar aqui quer dizer não prestar atenção. Então, não preste atenção nas coisas que se veem. Parece coisa de doido, né? Não preste atenção nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Atentando aqui significa concentração. Basicamente ele está dizendo assim, ó, não fixe o olhar nas coisas que se veem. Paulo não desanima, ainda que seja, lembra, perseguido, açoitado, preso, apedrejado, ainda que ele perceba que seu corpo está se deteriorando. Sabe por quê? Por conta do que ele está dizendo no verso número 18. Não fixe seus olhos nessas coisas. Sabe por que você acaba desanimando? Que você está fixando seus olhos, você está se concentrando nessas coisas. Vê se não é assim que a gente sofre. É ou não é? A gente está se destruindo, sofrendo naquela angústia que você está focado que aquilo ali não vai dar certo.
Ou nesse problema que você está enfrentando, você está lá, ó, concentrado, é tanto que você às vezes não dorme, é tanto que você não consegue pensar em outras coisas, está lá, ó, na cabeça, né, martelando. Paulo está dizendo assim, não fixe nessas coisas. O que mais causa sofrimento na gente é exatamente aquilo que a gente vê. É um amigo que está sofrendo, a gente pensa nele. É uma casa, é uma propriedade, é um negócio, é dinheiro, são pessoas, é o mundo ao nosso redor. É isso que nos provoca mais aflição. Eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, né? Eu perdi uma pessoa, estou doente, aflito. Paulo está dizendo, se você focar nestas coisas que se veem, você vai sofrer mais do que o sofrimento que elas naturalmente já nos causam, tanto em intensidade como em extensão. A gente vai sofrer muito mais do que o sofrimento que elas naturalmente já nos trazem, tanto em intensidade como em extensão. Não é que você vai negar a realidade, porque tem uma turma que faz mais ou menos assim, né? Você está sofrendo, está doendo, isso assim, não diga que está sofrendo, não diga que está doendo não. Tem gente que diz assim, não é que a gente vai negar a realidade dos fatos, mas, como diziam os antigos puritanos, nós devemos ter um olho na terra, mas um outro olho tem que estar focado no céu. A questão é que seu foco não é isso aqui, ó. Deixa eu dizer uma coisa que vai soar uma heresia. Depois o Igão ele corrige. Mas, preste atenção. Seu foco não pode ser a sua família. Seu foco não pode ser a sua casa. Seu foco não pode ser as pessoas que você gosta. Seu foco não pode ser o seu carro. Seu foco não pode ser o seu emprego. Seu foco não pode ser o seu hobby. Seu foco não pode ser as coisas prediletas, porque estas coisas, como Paulo acabou de nos dizer, elas são temporais, elas vão passar, elas vão se deteriorando juntamente com você, mas as coisas invisíveis, elas não, elas são eternas. O foco é nelas, e focando nelas você vai ser um bom membro de família, você zela pela sua família. Percebe que a ordem não é invertida? Isso, eu vou usar como esse argumento para não parecer que é uma heresia, o que Jesus falou, se eu não me engano é Lucas capítulo 14, Jesus diz assim, eu já estou traduzindo ao pé da letra, mas ele tem uma frase que ele diz, que é, aquele que, me fugiu, mas a expressão é, ao pé da letra é, aquele que não amar menos. Aí ele diz, a seu pai, a sua mãe, a seu irmão. Aí para findar ele diz, a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Aquele que não amar menos. Então o que ele está dizendo é que no topo da lista não estão os seus sonhos de ser o que você sonha. No topo da lista não pode estar qualquer outra coisa, qualquer aspiração. No topo da lista é Deus. O topo da sua lista é Cristo, e a partir daí as demais coisas vão sendo acrescentadas, as demais coisas vão sendo norteadas, vão sendo trabalhadas, nós vamos nos envolvendo, mas o topo da lista não pode ser outro, senão Deus, senão Cristo, senão o Espírito Santo. Portanto, irmãos, Paulo nos ensina que o que faz com que todas as misérias, as angústias, os sofrimentos e tragédias desse mundo sejam suportáveis, sem que percamos o ânimo de continuar vivendo, é o foco nas coisas eternas. É que devemos transportar os nossos pensamentos para a eternidade. Meus irmãos, a pergunta é, como olhar para o que é invisível? A resposta se chama pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nunca vimos Cristo, nem o céu, no entanto sabemos que eles são reais. Como? Pela nossa fé.
a confiança que temos, porque é isso que a palavra de Deus nos informa. Foi assim que agiu Moisés, abandonando as glórias do Egito para receber, lembra? Uma recompensa superior. Está lá, Hebreus capítulo 11, verso 27. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Isso estava se referindo aqui a Moisés. Nós vivemos pela fé. Pela fé nós temos convicção que temos uma pátria, e essa pátria está nos céus, e aqui nós estamos tão somente de passagem. Se envolvendo e atuando como Deus nos chamou, e olha como é precioso o nosso Jesus. Ele nos ensina de tal maneira que você não deixa de ser efetivo, eficaz instrumento dele aqui na terra, quando ele diz assim, você tem que ser aqui na terra, sabe o quê? Luz do mundo e sal da terra. Luz ilumina aquilo que está em trevas, sal preserva o apodrecimento. Enquanto aqui você tiver, esse é o propósito seu, é o propósito para a sua vida. Ser alguém que haverá de irradiar a glória de Deus. Você irradia quando você é luz e quando você é sal. Mas ao mesmo tempo, você não pode perder de vista que é um olho no peixe, outro no gato, o olho na terra, sendo sal e luz, um olho na eternidade, para que a gente não desanime na corrida. Então pensamos em 3 coisas para não desanimar. Você olha para o exterior, desanima. Olha para o interior, está se renovando. Segundo, o presente é doloroso, é pressão muitas vezes. Mas escute, existe um futuro glorioso, que é a hipérbole da hipérbole. Terceiro, temos coisas visíveis, temporárias, e elas às vezes nos desanimam, mas não perca de vista que existem coisas invisíveis e eternas. Deixa eu extrair rápidas lições e a gente encerra. A primeira delas: o que atualmente tem lhe desanimado? O que tem você, em meio a essa trajetória atual, momentânea, desanimado na caminhada? Tem relação com o seu futuro? Tem a ver com saúde, família, dinheiro, sucesso ou futuro profissional? Preste atenção, muito provavelmente você deve estar concentrando, como Paulo diz, não atentando, talvez você esteja atentando exatamente em coisas que você não deveria, fixando o seu olhar tão somente em coisas que você não deveria. E leia-se mais uma vez para que a gente não faça uma assimilação disso de maneira equivocada. Eu sou o maior entusiasta. Lá na igreja a turma estuda, está nas faculdades, mestrado, doutorado, pós, e eu sou entusiasta disso, mas não faça disso o topo da sua lista. Não faça das suas aspirações, sejam elas profissionais ou quaisquer que forem, esteja no topo da sua lista. Isso se torna um ídolo. Você percebe que se tornou um ídolo quando você sacrifica tudo em prol de. Esse é o conceito de idolatria. Aquilo se torna um ídolo de tamanha envergadura que você só tem tempo, só tem olhos e só tem dedicação para aquilo. Alguém lhe chama para ajudar em alguma coisa na igreja, você diz assim: não posso, não tenho tempo. A faculdade, olha, quando você entrar você vai ver, é bronca, viu? Eu tenho prova, tenho isso, olha, esse ano tá punk. Opa, você já parou para sondar se isso não tem se tornado um ídolo para você? Todo o seu tempo, todos os seus esforços, toda a sua atenção. Certa vez, estava escutando uma ilustração, e conta a história que um pai era questionado pelo pastor porque que às vezes a sua filha ou seus filhos não iam para a igreja. Mas é BD, não vejo seus filhos, às vezes no domingo à noite não vejo seus filhos, e o argumento era sempre: estão estudando. Pastor, o curso era de medicina, aí atento quem está em medicina aí, o curso é muito puxado, precisa de estudar mais, é muito complicado, e
Se ausentou, até que aquele homem sai daquela cidade e vai morar em uma outra cidade. Passa-se 10 anos e, por ironia da providência divina, ele se encontra com aquele homem, o pastor se encontra com aquele homem. E aí, conversa vai, conversa vem. E aí, como é que estão os seus filhos? Assim, pastor, não ia nem tocar nesse assunto. Já que o senhor falou, cá para nós. Deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu trocaria o diploma de medicina da minha filha pela certidão de batismo dela. Hoje ela não quer saber mais de Deus. E eu lembro que por muitas vezes o Senhor me cobrou a presença deles na igreja. Ela não está aqui, mas o esposo está. Existe uma moça na nossa igreja chamada Raíra. Hoje ela é médica. Eu nunca vi essa moça perder uma EBD de domingo, a não ser quando fosse para a sua cidade, que é Pombal. Nunca vi. Essa menina estudava medicina. Na semana realmente ela não ia porque as aulas eram de noite. Mas sempre quando não tinha aula, na quarta ela estava na reunião de oração. Domingo de manhã e noite era certo. Essa menina não faltava um culto. E aquele pai dizia: eu daria tudo para trocar a certidão de batismo, diploma de medicina pela certidão de batismo. Segunda lição que eu quero que você aprenda junto comigo com esse texto. Eu quero usar João capítulo 16, verso 33, para pontuar essa lição. João 16, 33 diz assim: no mundo passais por aflições. E é lindo porque ele diz: passais. É passar, irmão. A gente não vai ficar não. Passais por aflição. Ele está corroborando aqui exatamente com o que Paulo está dizendo. Elas são momentâneas. Passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei se você está passando por, mas eu quero lhe dizer que as aflições são temporárias, que as aflições são momentâneas, e que por mais que seja dura a aflição que você está passando, elas são leves, quando comparadas a uma eternidade ao lado do sublime Redentor. Seu nome é Jesus Cristo. Por isso, tende bom ânimo, que é exatamente o que Paulo disse. Não desanimamos, não desfalecemos. Terceira e última lição. Eu quero usar as palavras de Richard Baxter. Foi um teólogo inglês do século 17 e ele disse assim: cuide para que o dia do Senhor seja usado em santa preparação para a eternidade. O que é que você faz com o seu domingo? O que é que você está fazendo com o dia do Senhor? Com o dia que Ele nos convocou para culto a Ele. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor é um lembrete da eternidade gloriosa que teremos com Ele. O que é que você está fazendo em casa no dia que é para você estar na igreja? Mais do que nunca, esse é o dia para você estar cultuando o seu Deus, relembrando coisas preciosas, sendo tratado, edificado, instruído, exortado, admoestado e tudo que é necessário para a sua caminhada até os céus. Cuide para que o dia do Senhor seja uma santa preparação para a eternidade. E aí eu concluo voltando para a história do Derek. Eu percebi que ninguém foi olhar no Google. Derek nas Olimpíadas de Barcelona, correndo a semifinal dos 400 metros, ele larga muito bem, está a todo vapor, ápice da sua forma física. 200 metros da linha de chegada, algo impressionante e inacreditável acontece. Um músculo da coxa de Derek se rompe e ele vai mancando e parando com expressão de muita dor. Ele se agacha e coloca a mão aqui na perna e a outra mão no rosto ele coloca, morrendo de chorar. O sonho acabou. A prova havia terminado para Derek. Todavia, mesmo com muita dor,
E após todos os adversários terem terminado a prova, para espanto de todos, todos os olhares se voltam exatamente para Derek. Derek fica de pé e com a mão na perna, ele vai pulando como a gente faz, né? Quando está machucado, vai pulando levemente, ele coloca a perna machucada no chão. E assim ele vai voltando a correr lentamente, com muita dificuldade, lutando contra a dor. Vendo o seu esforço, o público começou a incentivá-lo. E aí ninguém lembrava mais de quem ganhou a prova. Estava todo mundo olhando para Derek. De repente, um senhor gordinho de boné e bermuda driblou os seguranças que estavam ali e invadiu a pista e abraçou Derek. Sabe quem era? Era Jim Redmond. Era o pai de Derek. Ele disse: Derek, sou eu seu pai. Você não precisa fazer isso. Derek disse: eu preciso terminar. Eu quero terminar. Jim, o pai de Derek, disse: está bem, então vamos terminar essa corrida juntos. Chorando, ele abraça o pai e eles vão andando rumo à linha de chegada. Cerca de 70 mil pessoas estavam aplaudindo de pé, aos prantos, enxergando eles cruzarem a linha de chegada abraçados. 3 coisas eu queria destacar que me chamaram a atenção sobre a história de Derek Redmond. Primeira delas, obviamente, que ele foi o alvo das atenções. Ele foi dar entrevista. E dando a entrevista depois do ocorrido, Derek disse que quando estava no chão, ajoelhado, com dor intensa e lágrimas nos olhos, ele pensou consigo mesmo e disse: eu estou aqui, vou terminar essa corrida, eu vou correr. Segunda coisa, o pai também deu uma entrevista pós-prova, porque o gordinho de boné, ele também fez parte daquela cena. Jim Redmond, pai de Derek, disse o seguinte: o que quer que acontecesse, ele tinha que terminar, e eu estava lá para ajudá-lo. Ele disse: fui até a linha de chegada com ele, porque nós começamos sua carreira juntos, e acho que devemos terminar juntos. Terceira coisa, alguns dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, divulgou em suas páginas no Facebook e no Twitter o vídeo, sabe de qual prova? Da prova de Derek Redmond. Na legenda desse vídeo divulgado pelo COI, tinha um slogan abaixo. E o slogan dizia: Never give up. Nunca desista. Meus irmãos, termine a corrida. Às vezes vai doer. O músculo da coxa vai estourar. A gente vai chorar pra caramba. Talvez estas coisas nos levarão ao chão. Mas me permita dizer algo precioso. O Pai, Ele sempre vai estar por perto. Vai colocar o braço sobre o nosso ombro. E quando precisar, abaixo dos braços. Para nos erguer. Quando as pressões dessa vida nos levarem à lona. Nos erguerá e estará ao longo de toda a caminhada, porque aquele que começou boa obra em nós, haverá de completá-la até o último dia. Cruzaremos a linha de chegada, e muitos nos recepcionarão naquele dia, nos receberão, para todo sempre.
haveremos de viver com aquele que foi a paixão das nossas vidas. Nunca esqueça, o céu compensará todo o sofrimento, o céu compensará toda angústia, o céu compensará toda dor, o céu compensará cada lágrima, o céu compensará cada tristeza, o céu compensará absolutamente tudo que passarmos nessa terra. Mas não esqueça, foco no céu, foco no que é eterno. Esse é o caminho para a gente não desanimar. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor.